Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia. Olá para você de casa, começa mais uma edição do Band Eleições 2024. Você sabe que a Tati Band Litoral abre espaço para a democracia. Hoje comigo nos estúdios, a presença do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que vai fazer uma análise crítica das eleições municipais aqui na Baixada Santista. Aliás, bem-vindo aqui ao nosso Band Eleições, obrigado por ter vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês no Band Eleições para falar um pouco aí do contexto da nossa região. O senhor que representa a Baixada Santista em Brasília, sabe bem do que se passa aqui, né, no litoral paulista. Deputado, falar um pouquinho, na tua visão, estas eleições de 2024, elas são um divisor? Com certeza, né, João? As eleições municipais são as eleições mais importantes, no sentido de que o que acontece nas cidades é aquilo que acaba depois se reproduzindo no estado e também na federação. O município é a base, as pessoas vivem nas cidades. E através da eleição municipal você tem um termômetro, né, das intenções da população, dos desejos, das opções que são feitas durante esse período. Então é um momento muito importante para a democracia e para também saber identificar as necessidades dos municípios e com certeza a gente lá em Brasília poder fazer um trabalho melhor. Agora, com a visão macro que o senhor tem, representando aqui então a Baixada Santista lá em Brasília, fala um pouquinho, como é que tá na sua visão Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, essas cidades que são um pouquinho mais afastadas ali? Olha, lá no litoral sul, João, começando por Peruíbe, né, nós temos lá uma gestão muito bem conduzida pelo prefeito Luiz Maurício. Pela primeira vez, Peruíbe, no meu ponto de vista, a população de maneira acertada optou por reeleger um prefeito. Foi a primeira vez que houve uma reeleição, então Luiz Maurício foi reconduzido, tirou projetos importantes do papel, sou um admirador do trabalho do Luiz Maurício, agora mesmo concluiu um hospital de Peruíbe, que era um desejo, era um anseio de mais de 40 anos da população, concluiu, fiz uma visita recentemente lá, uma belíssima obra, e eu acredito que a população vai desejar, ali vai optar pela continuidade desse trabalho em função da qualidade de gestão do prefeito Luiz Maurício e agora com o Felipe, né, que vem crescendo nas pesquisas, é extremamente qualificado, preparado para dar sequência a essa gestão. Então acho que a população ali vai fazer a opção por essa continuidade com qualidade, que é, nesse caso, o Felipe como candidato. Então aí nós temos uma disputa mais acirrada, né, em função do prefeito ser candidato à reeleição, e tem também o Marco, que foi um ex-prefeito, então uma disputa acirrada e acredito que vai se definir esse resultado aí nos últimos dias, nas Duas últimas figuras horas. Conhecidas da cidade, né? Acho que na reta final. E também em Mongaguá, nós temos aí 3 candidatos posicionados na disputa, uma disputa, eu diria, mais embolada, que também deve se decidir na reta final. Agora, nas últimas pesquisas que a TV Tati tem trazido ao público telespectador, uma das prioridades das cidades é saúde. A gente sabe que essas cidades que a gente citou agora, o turismo é muito forte, né? Então o prefeito que entrar ou que já estão aí, eles precisam olhar pela máquina turística. Mas não é só a saúde e o turismo, né, o deputado? Com certeza, João. E assim, a gente faz uma análise da eleição com opinião em relação a como deve ser o resultado, apenas uma opinião, mas a minha obrigação como deputado federal da Baixada Santista é trabalhar com todos os prefeitos eleitos. Então, independente, lógico que eu tenho os meus candidatos, em Peruíbe eu apoio o candidato do Luiz Maurício, que é o Felipe, em Itaim eu apoio o Thiago Cervantes, e nas cidades eu tenho as minhas opções, mas independentemente de quem seja escolhido pela população, nós vamos trabalhar em conjunto com os prefeitos escolhidos nas 9 cidades, porque é fundamental a gente saber separar eleição de gestão. Dia 6 de outubro, nas cidades onde não tiver segundo turno, a eleição se encerra. Encerrou a eleição, é olhar para frente e trabalhar para viabilizar recursos, para atender as demandas, e eu vou trabalhar em parceria com todos os prefeitos. A questão do turismo é essencial, porque gera emprego, gera renda, nós temos projetos grandes aqui na Baixada Santista, na questão turística, o aeroporto Guarujá, que é um projeto que nós destravamos em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, João, não tinha nenhum tijolo colocado na obra do aeroporto do Guarujá. Hoje,
As Uma obras realidade. estão em andamento e a expectativa é que no ano que vem, através de uma boa parceria com a Prefeitura do Guarujá que nós fizemos, o aeroporto esteja em funcionamento. Estamos trabalhando muito também para fazer a transferência do terminal de passageiros ali do Macuco para a região central. Isso vai impulsionar o turismo da Baixada Santista, né, promovendo uma integração com o aeroporto do Guarujá, Parque Valongo, que é uma realidade. Temos aí demandas importantes que dependem do governo federal, outras que dependem do Estado, e nós temos boa relação, boa articulação em todas as esferas de governo, porque o que interessa é resolver os problemas. E a saúde, sem dúvida, você tocou na saúde, é fundamental. Eu acabei de citar o exemplo aqui de Peruíbe. Nós temos um hospital. Eu tive anteontem uma audiência, a eleição está correndo, mas a gente não para de trabalhar, né? Fui eleito para ser deputado, então tem que trabalhar independente de eleição municipal. Então, anteontem eu tive uma audiência com o secretário Eleus Spaiva de Saúde, porque nós temos aí equipamentos importantes da Baixada Santista que precisam de apoio para o custeio. O mais fácil na saúde é você fazer a construção. Colocar em funcionamento é o mais difícil. Contratar os profissionais, bancar os insumos. Então, nós temos 2 equipamentos importantes que precisam ser inaugurados efetivamente. Um é o Hospital de Peruíbe, o prefeito lá construiu, como eu disse, agora precisa colocar para funcionar. Isso. O Estado precisa custear. Então, o governador assumiu esse compromisso conosco e também o secretário. E o outro equipamento também é o hospital, que é a maternidade de São Vicente. É um equipamento que foi construído aqui pela Fundação Luzida, em parceria com a Prefeitura de São Vicente, utilizando um modelo que nós implantamos em Santos, inovador. Sim. Está se repetindo aqui em São Vicente. Então, precisamos do Estado para o custeio. Também o Estado aceitou, e vamos avançar aí para viabilizar esse custeio. Vou trazer emendas do mandato do deputado federal, viabilizar custeio. Então, teria aí, eu diria, Hospital de Peruíbe, Hospital de São Vicente e ampliação de leitos do Hospital dos Estivadores para atender a população da Baixada. O senhor citou Guarujá, eu queria que o senhor falasse então um pouquinho do cenário de Guarujá, Bertioga e também Praia Grande. Olha, em Praia Grande a gente tem uma eleição resolvida, né? Eu diria o Mourão lá, na minha opinião também a cidade acertadamente acaba fazendo uma opção pela continuidade, pela sequência. Praia Grande vem se desenvolvendo ao longo dos anos, o Mourão tem feito um trabalho, o Mourão e o seu time, né, seus sucessores têm feito um trabalho importante. Praia Grande hoje eu diria que está numa outra prateleira em termos de município, de desenvolvimento, e para fazer grandes transformações, para fazer grandes investimentos, é preciso de tempo. Não se faz isso em 1, 2, 3, e essa sequência, com prioridades corretas, está fazendo Praia Grande avançar, e ali, naturalmente, o Mourão será reconduzido com uma expressiva votação à Prefeitura de Praia Grande. Aí, Guarujá, nós temos aí uma série de candidatos na disputa, uma liderança do Farid, né? A pergunta ali é saber se o Farid ganha no primeiro turno a eleição ou se teremos um segundo turno. E no caso do segundo turno, quem se apresenta ali com mais condições. As últimas pesquisas que eu vi o Rafael Vicello ali numa posição de pleitear essa vaga no segundo turno, e aí o segundo turno é uma outra eleição, né? Então, acho que ali o X é saber se vai acontecer a vitória no primeiro turno ou não. Bertioga, a gente tem lá também uma disputa importante, o Matheus Rodrigues, que é o meu candidato lá, né, o candidato que tem o meu apoio, que é o vereador em Bertioga, bastante combativo, atuante, e temos lá a candidatura também do governo. Então nós temos ali uma disputa acirrada que eu também acredito que vai se decidir aí na reta final. Muito bem. Vou fazer um rápido intervalo agora, deputado, porque aí o senhor toma uma aguinha, dá aquela respirada, e na volta a gente vai continuar falando aqui com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, nosso convidado hoje do Band Eleições 2024, porque ele ainda vai falar um pouco das cidades também de São Vicente, tem Cubatão, tem Santos para falar e algumas outras curiosidades da questão política da nossa região. É rapidinho e a gente volta com mais Band Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido.
Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora, você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Band Eleições 2024 já está de volta na tela da Tati Band Litoral. Hoje a presença aqui, entrevistado Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal conosco, com a sua análise crítica da atual política das eleições 2024 aqui na Baixada Santista. Deputado, a gente já falou de algumas cidades e a gente parte ainda, queria que o senhor falasse um pouquinho da sua análise na questão das outras cidades que faltam agora, Cubatão, São Vicente e Santos. E aí tem Cubatão também, uma cidade que ela tem o turismo como prioridade, mas ela não tem praia, né? E fica a questão também, no seu olhar, o que falta ali na máquina de Cubatão? Olha, João, Cubatão é uma cidade muito próspera, era uma arrecadação bastante expressiva, por ser um polo industrial, por toda a atividade econômica, uma cidade com uma arrecadação per capita das maiores do país, e muito importante que sejam designadas aí prioridades para atender a melhoria da qualidade de vida da população. A questão do turismo, não tem praia, mas tem as cachoeiras, tem outros atrativos que são importantes. É uma cidade relevante para a Baixada Santista, para a nossa economia também. Lá também eu vejo uma disputa bastante acirrada. Tem aí um apreço pessoal pelo Rodrigo Alemão, que é o candidato ali que nós estamos apoiando na cidade de Cubatão. O Rodrigo foi presidente da Câmara, vereador, é um rapaz diferenciado, qualificadíssimo e me vejo muito preparado para ser um grande prefeito em Cubatão. Essa é a minha opinião em relação a ele. Vejo uma disputa acirrada, tem o César também como candidato da máquina ali. Acho que também é uma disputa que vai se decidir aí na reta final, nos últimos dias. Está acirrado. E São Vicente? São Vicente não tem eleição, né? São Vicente terá, na minha opinião, uma homologação aí do Caio Amado, né? Que acabou construindo toda uma articulação política, né? Com a participação dos seus antigos adversários, que agora são aliados, enfim, construiu uma estrutura política que vai lhe permitir ter uma eleição bastante expressiva, na minha opinião. As pesquisas estão demonstrando isso e se preocupar agora, com certeza já deve estar. Falei com ele esta semana aí, conversamos, a preocupação deve ser já os próximos passos, os próximos 4 anos, né? Eu coloquei isso porque acho que quando o prefeito tem uma eleição como essa, que vai ser uma eleição tranquila, isso é bom porque já pode começar a trabalhar rapidamente, pensando nas prioridades, na execução das tarefas. Ele tem o hospital para abrir, para colocar em funcionamento. Saúde, mais uma vez. Saúde, né? Prioridade absoluta. Tem que buscar dinheiro de custeio no Estado, tem que buscar bater na porta do governo federal. Então, o prefeito não pode perder tempo. Esse é um que, dia segunda-feira, dia 7 de outubro, já tem que começar a trabalhar, porque, repito, né, as ações na gestão pública, na gestão municipal, elas não acontecem do dia para a noite. Então, para fazer uma entrega, você tem que começar a planejar no primeiro dia de governo. Eu me lembro muito bem que quando eu venci as eleições em Santos, acabou a eleição, nós ganhamos a eleição no primeiro turno em 2012, já na semana seguinte eu estava em Brasília lutando para trazer os recursos para a entrada da cidade. E aí, depois de 6 anos, é que nós conseguimos fazer a entrega, né, dos viadutos e tudo aquilo que nós fizemos. Então, plantou. Exatamente. É importante que os prefeitos escolhidos tenham esse time, né, para já começar a trabalhar e fazer as entregas que a população precisa. Antes de eu entrar na cidade de Santos com o senhor, eu tenho 2 questões aqui que eu queria falar. O senhor já foi prefeito e sabe bem disso. O senhor também falou no outro bloco que é necessário articulação. Com a sua experiência, o que fica, e até para quem está em casa entender, essa questão de, é prefeito da cidade X, mas tem que ter conversa com o Estado, tem que ter conversa com o governo federal. E nós tivemos aí 2 deputados que deixaram a Brasília para concorrer. É uma perda, é um ganho para a cidade? Na tua visão geral, como é que o senhor vê essa questão da articulação e também da saída desses 2? Olha, João, eu respeito as posições dos deputados que decidiram abandonar os seus mandatos para serem candidatos a prefeito nas suas cidades. É evidente que eu respeito essas posições. Neste momento que a gente está da Baixada Santista, eu, evidentemente, não acho que seja
o melhor para a região, porque nós temos hoje 3 deputados em 513 deputados. São 513 deputados no Congresso e nós temos 3 da Baixada. Na medida que a gente perde representação, já é uma sub-representação, é uma representação muito pequena. A Baixada já teve um número muito maior de deputados. Nessa eleição, tivemos aí esse desempenho. Então, na medida que já há essa subrepresentação, perder deputados, não acho que seja o melhor caminho. O deputado tem direito a emendas impositivas no orçamento, é constitucional, está lá, então são 40 milhões por ano praticamente que o deputado pode destinar. O deputado, deixando o seu mandato, vai assumir um deputado do Vale do Paraíba, lá do ABC, região, né? De outra região, que evidentemente não vai priorizar a Baixada Santista. Está falando em 4 anos de mandato só de emendas impositivas, porque o deputado tem a obrigação de conseguir muito mais, buscar de outras formas recursos, viabilizar projetos, pensar no macro, mas só num detalhe, um deputado tem a possibilidade de 160 milhões de reais por mandato obrigatório, que é direito, é só encaminhar e destinar de acordo com a sua prioridade. Então, acho que, evidentemente, dizer que isso é bom para a Baixada perder esses recursos, evidentemente que não é. Nesse momento, especialmente, se a gente tivesse uma representação bastante expressiva, poderia ser uma consequência natural, mas nesse momento que a Baixada vive de representação, não acho que seja a melhor opção. Muito bem. E essa articulação tem que conversar tanto com o Estado quanto com Brasília. Essa radicalização, João, faz mal ao país, né? Quem me conhece sabe que eu sou contrário a isso. Olha, o governo é do PT, o governo é do Republicanos de São Paulo. Eu não quero saber de quem que é o governo, eu quero saber quem é o gestor lá de que está lá, o presidente, o governador, é o gestor público de plantão. O dinheiro é nosso. Nós temos que ter o quê? Capacidade de diálogo para viabilizar os recursos para a nossa região, apresentar bons projetos, ter boa articulação. Então eu bato na porta do governo federal, sim, eu bato na porta do governo estadual, tenho excelente relação com o governador Tarcísio, tenho relação com os ministros do governo federal, converso, dialogo, para quê? Para viabilizar as questões que são importantes. Se assim não fosse, eu não teria conseguido, por exemplo, Parque Valongo para a cidade. Eu cheguei lá, os armazéns estavam deteriorados, abandonados, e o cidadão santista reclamando. Nós conseguimos, em tempo recorde, a cessão dos armazéns. Hoje está lá, final de semana passada, 50, 80 mil pessoas no Festival Geek, lotado. Então, deputado é para isso, é para saber, eleição é eleição, cada um tem sua posição, mas acabou a eleição, principalmente para o prefeito. Fica aqui, eu fui 8 anos prefeito. Tem que dialogar com todos, né? Porque dinheiro público não tem coloração partidária, não se pode levar briga de eleição para a gestão. É importante que a gente saiba ter a maturidade para separar e capacidade administrativa para fazer as entregas que a população merece. Tá certo. E aí tá falando, o deputado que já foi prefeito entende bem desta questão e como funciona a máquina. E aí, dito isso, partindo para Santos. Santos, que eu acho que é a principal cidade, a gente sabe disso, né? Ela impulsiona a Baixada Santista. Como é que é a visão do senhor nessa eleição para a cidade de Santos? Olha, é uma eleição importante, como você colocou, é a mais cidade aí que eu diria que é a capital da Baixada Santista, né, em termos de geração de empregos, desenvolvimento econômico, e é muito importante os desdobramentos dessa eleição em Santos. Eu vejo que o Rogério faz um governo bem avaliado, todas as pesquisas de intenção de voto que avaliam o governo mostram isso, que é um governo bem avaliado e, portanto, o santista aprova o governo. E, sendo assim, acredito que, na medida que a campanha está relembrando aquilo que o Rogério fez, aquilo que nós fizemos no decorrer desses últimos anos, porque a gente faz parte disso, todos nós temos um time de trabalho, um grupo de trabalho. Acho que na medida que o santista acaba visualizando essas entregas, sendo relembrado disso, o Rogério cresce, o Rogério avança. É isso, eu falei isso no começo da campanha, é exatamente isso que está acontecendo, quer dizer, as pessoas tomando conhecimento daquilo que foi feito, relembrar aquilo que foi feito, tomar conhecimento daquilo que será feito, acho que aí é muito importante. E Santos é uma cidade, pela sua grandeza, pela sua importância, que não pode ser laboratório, né? É uma cidade que requer experiência, competência administrativa, bom diálogo com todas as esferas de governo, dialogar bem com o governo estadual, dialogar bem com o governo federal, dialogar bem com organismos internacionais para buscar recursos, né? As pessoas muitas vezes, numa época de eleição, vê todo mundo prometendo tudo, que vai resolver tudo, que vai acabar com esse problema. Como os municípios brasileiros, incluídos os nossos aqui da Baixada Santista, tem uma capacidade média, João, de orçamento, de investimento, de 4% do orçamento.
de 100% que o município tem de orçamento, 96% é custeio da máquina, é folha de pagamento, é fazer a máquina funcionar com insumos, serviços, só 4% para investimento. Então, quando fala, vou fazer essa obra, tem que buscar recurso da União, recurso do Estado, recurso de organismos internacionais. Então, eu vejo que esta sequência aqui em Santos também é benéfica para a cidade, é benéfica para a região, porque Santos vem avançando. Nós temos aí obras de macrodrenagem sendo feitas, o prefeito Rogério entregou a estação elevatória, a primeira da Zona Oeste, vai entregar mais 5, tem recurso assinado, conseguimos aí viabilizar em Brasília o maior recurso de financiamento da história, um recurso internacional de quase 700 milhões de reais, que vai garantir a construção de 1.000 moradias, 5 estações elevatórias, investimento em câmeras de monitoramento. Então, há uma sequência e, obviamente, quem está ali já tem mais, reúne as melhores condições para que não pare, não tenha a solução de continuidade, para que as coisas possam avançar rapidamente, dando respostas para a população. Então, eu vejo aqui que, obviamente, tem uma disputa importante, nós temos candidatos aí que estão disputando a eleição, são 4 candidatos, é uma disputa importante, mas eu vejo que o Rogério tem aí todas as condições de seguir com esse trabalho, que já é bem avaliado pelo santista e que vai melhorar num segundo mandato pela experiência acumulada, tenho certeza disso. Independente de quem ganhar, quem assumir a cadeira em 2025, o que Santos precisa? Quais são as prioridades na tua visão como deputado? Olha, acho que a segurança é uma prioridade importante. Embora não seja uma competência municipal, tudo que acontece no município deve ser motivo de preocupação e ação do prefeito. Então, investir em zeladoria cada vez mais, porque o que o município pode fazer, sendo objetivo? Primeiro, investir em tecnologia. Câmeras de monitoramento. Não dá para ter um policial em cada esquina, mas dá para cada esquina da cidade ser monitorada. Então, acho que esse investimento em tecnologia é fundamental. Fortalecer e valorizar a guarda municipal. Dobrar o efetivo da guarda municipal. Mais guardas municipais, mais viaturas nas ruas, melhores condições de trabalho, armar a guarda municipal, evidentemente com treinamento, com toda a capacitação, mas armar, que é a polícia municipal, é o município fazendo a sua parte nessa questão de segurança. E, obviamente, uma cidade mais bem iluminada, mais bem cuidada, ela acaba sendo uma cidade também mais segura. Então, acho que isso é importante. Aqui no caso de Santos, as obras de macrodrenagem na Zona Noroeste, acho que a cidade tem uma dívida com a Zona Noroeste, com os morros, que são as regiões que devem receber o maior volume de investimento em comparação com as demais. Por quê? Porque lá nós temos enchentes, alagamentos, as pessoas que perdem tudo, muitas vezes durante uma chuva perdem aquilo que conquistaram durante uma vida. Perde a geladeira, perde o fogão, perde armário, perde cama. Então, é preciso fazer estações elevatórias, obras de macrodrenagem, são obras que requerem um investimento bastante significativo. Então, nós conseguimos esses recursos em Brasília, do governo federal e também recursos internacionais. É importante ter capacidade de executá-las, porque não basta só ter o recurso, tem que ter capacidade de execução e o prefeito Rogério aqui já demonstrou essa capacidade. E, obviamente, a gente tem a questão da saúde, que é muito importante, João. Você citou aqui no início, em todas as cidades. Aqui eu vejo que Santos acaba sendo uma referência na área da saúde para os outros munícipes também das outras cidades. É o Hospital dos Estivadores, por exemplo, que é a melhor e maior maternidade da Baixada Santista, entre pública e privada. Então, é importante que ele seja ampliado para atender a demanda regional e os mutirões, que são essenciais, na minha opinião, para a gente eliminar as filas para exames, para consultas com especialistas, ter mais agilidade, mais celeridade no atendimento à população. Vejo que esse é um grande desafio, sem dúvida, o carro-chefe que é a educação, avançar na melhoria da qualidade, avançar na escola em tempo integral, na valorização dos educadores com melhores salários, na qualidade do ensino, que deve ser o foco principal de qualquer governante. Muito bem, te fiz essa pergunta até porque o senhor já foi prefeito, sabe bem, conhece um pouquinho de cada uma das cidades da Baixada Santista, em especial porque foi prefeito em Santos, sabe bem como que a máquina funciona. Queria te agradecer a presença aqui no Band Eleições, nesta reta final, vem aí as eleições e 1 minuto para o senhor falar com o telespectador e com o eleitor aqui da Baixada Santista. Olha, João, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do Band Eleições para poder expressar minha opinião em relação ao cenário eleitoral na Baixada e deixar aqui uma mensagem ao eleitor da Baixada Santista que
me conduziu ao Congresso Nacional. Primeiro, reafirmar o meu compromisso com a Baixada. Quaisquer que sejam os escolhidos no dia 6 de outubro, todos vão ter o meu trabalho em parceria, porque essa é a minha obrigação, essa é a minha missão. É evidente que a gente tem os posicionamentos, eu, como eu disse, apoio os candidatos, tenho os meus candidatos em cada cidade, mas quem a população escolher será o meu também escolhido para que nós possamos trabalhar juntos pela região. E pedir que o eleitor faça a reflexão na hora de escolher. É muito importante escolher quem vai comandar os destinos das cidades. As cidades são onde as coisas acontecem, é o poder mais próximo das pessoas. O cidadão não vive na União, não vive no Estado, ele vive no município. E escolher o prefeito é uma tarefa muito importante. Então, eu sugiro que o eleitor possa comparar para decidir. Na vida a gente faz comparação, quando vai no supermercado para escolher um produto, a gente compara. A vida vai no médico, a gente compara. A gente faz comparações diariamente. E é importante que o eleitor possa comparar a trajetória de cada candidato, não cada candidato está falando, mas substancialmente aquilo que cada candidato já fez, aquilo que entregou, porque isso certamente vai comprovar a capacidade dele fazer as entregas também futuras. Então, acho que essa comparação é um elemento fundamental para a decisão e é essa a sugestão e o pedido que eu deixo aqui ao eleitor da Baixada Santista. Compare para decidir e fazer a melhor escolha para cada uma das cidades da Baixada. Obrigado, muito obrigado pela presença, deputado federal Paulo Alexandre Barbosa aqui no Band Eleições 2024. Até uma próxima. Obrigado. E assim a gente encerra esta edição. Olho no voto, olho na Band. A gente se encontra em uma outra oportunidade. Até lá, tchau. Juízo. Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia.